Gente, uma boa tarde. Eu queria ter dado um bom dia para todos vocês. Ó, pra você ver, passou um caipora do carro aqui. Mas não tem importância, não tem problema. Mas daí, rapaz, eu tive que fazer umas coisas. E daí, agora há pouco que eu tô aqui na casa, meu filho também, que mora aqui perto de mim, foi para Telêmaco Borba, uma cidade aqui próxima de Reserva. E, e daí eu falei, agora eu vou ter que gravar um vídeo. Vou ter que gravar um vídeo. Primeiro eu quero mandar um abraço pro João Silva. Ele é lá de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. A Rita Cândida também. A Nara Gomes, a Graça Tidilac. A Neiva Scherer. A Neiva Scherer não sei não, mas é pra mim que ela é gaúcha. É uma China. Eu espero que sim. Aliás, eu tenho um lado bastante gauchão, sabe? A minha região é gauchesca, né? Na verdade, tradicionalmente, daqui dessa região minha pra frente é gaúcho, é vaneirão, é xote e bugio. Tem alguma também aquela, como é que chama? Esqueci. Mas é bom demais. Pra quem gosta de baile, coisa boa, né? Eu, como já não sou muito chegado em baile, eu fico sempre pelas beiradas, sabe? Porque dá muito mais futuro. Não, mas deixando isso do lado, gente, é brincadeira, tudo. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá. Hoje eu tô vendo, gente. Tô vendo, não, faz tempo que eu não escuto essa musiquinha chata, né? Faz muito tempo. Eu espero não escutar mais ela mesmo, sabe? Da minha parte, pelo menos, né? Eu sei que tem muita gente que eu falo aqui, eu gosto muito de falar do PT. Eu não gosto do PT mesmo, não gosto. O partido só veio aí para enganar as pessoas, né? E continua. É muita mentira, muita falsidade. É sempre um partido que, na minha opinião, sempre foi. Ele necessitou de manter as pessoas na miséria, porque isso gera voto para eles, então é assim que funciona. O Lula, em dado momento, em seus primórdios de ser um presidente, o pensamento dele era bem diferente. Daí ele começou a se encantar com as mordomias, com dinheiro, né? E foi ficando rico, rico, milionário, seus filhos também. Aí quando ele se torna o papai Lula, aí ele é o papai dos pobres. E tá até agora, né? É o papai do pobre, mas que ele só tirou os filhos dele legítimos mesmo da pobreza, né? O da amante dele ele não tirou. O amante do Lula é a democracia. E nós somos a democracia, sabe? Nós estamos lutando para sermos democracia, na verdade, né? Porque eles estão querendo até tirar nossa liberdade aí, tá aí, né? Nesse jogo aí. Então também quando se falou então no tal do o Lula prometeu que o Grosso ia entrar, ele já está entrando. Eu não sei até se ele já não. Porque nós estamos aqui paralisados, porque quanto mais a gente se mexe, mais problema dá, sabe? Aí também aconselho as pessoas que estão lá para os Estados Unidos, para a Europa, não volte para o Brasil. Brasileiro, você que está aí fora, não volte para cá. Porque aqui a coisa está feia. Além de eles fazerem uma pintura desse Brasil varonil, desse Brasil bonito, que está tudo bem, que tem emprego, que tem isso, que tem aquilo, que está tudo mentira, mentira. Porque quem está aqui, não é só nós que somos direitistas, não. Os esquerdistas também que estão começando a acordar, que eles não eram esquerdistas, eles eram direitistas também. Porque todos nós somos a mesma coisa. Tudo o que nós queremos? Nós queremos o bem-estar de todos nós, né? Nós não somos idiota. Mas tem pessoas que foram levadas, foram enganadas, foram manipuladas, foram levadas com a tal do PT da esquerda, do PT que seria melhor para eles. No entanto, deixamos um presidente, ex-presidente, sair, porque é o único que chegou e quis mostrar e quis fazer coisas boas para o brasileiro, mas as pessoas foram manipuladas a votarem contra ele. E ainda com a ajuda do nosso glorioso
alguns ministros, né, do nosso querido Superior Tribunal Federal. Porque isso é dito por eles mesmos. Eu sempre repito isso aí, porque senão eles vão me prender. E então, tudo que está acontecendo aqui, essas pessoas lá também estão enxergando e estão sabendo. Né? E aqui, desde o nosso querido presidente Bolsonaro saiu, nada de bom para o povo aconteceu mais. É só mentira, enganação desse presidente só. E ainda põe um boneco de ministro da Economia, tal do Tachad, que só veio para lascar com o povo. Agora vem em cima do pique do povo. Meu Deus, tá dando um rebuliço que o grosso agora, gente, eu tô dando risada aqui, porque o grosso tá virando de lado agora, sabe? Ele tá começando a entrar no, no Luiz Inácio Lula da Silva agora, porque o povo tá ficando revoltado. Tanto tá a direita revoltada como a esquerda. E eu sempre falei aqui que enquanto o povo não se unir, não vai acontecer nada. Vai ficar sempre essa porcaria, essa merda aí, né? Mas como o povo agora está acordando, aquele lado que estava adormecido profundamente, tá vendo que a coisa tá feia, ele tá voltando atrás e vendo que Bolsonaro tinha razão. Sempre teve razão. Mas o sistema não queria Bolsonaro, porque o sistema quer o quê? Gente miserável, gente pobre, gente necessitada. Porque esse povo, nós é que mantemos na pirâmide, é nós que carregamos esses vagabundos nas nossas costas. É assim. É simples assim. E também eu vou contar uma história para vocês. Uma vez teve uma invasão de uma terra aqui, numa localidade que eu morei aqui, chama-se José Lacerda. Tinha uma pequena fazenda de um cara de Apucarana, da cidade de Apucarana, ele morava. E aqui ele tinha um cuidador, né? Um gerentinho que cuidava para ele da fazenda, a fazenda de gado bem arrumadinha. E de vez em quando ele vinha. E nós tínhamos uma loja veterinária na cidade de José Lacerda, no distrito, né? Uma pequena loja. E vendíamos ali semente, veneno também para tomate, adubo, era uma coisinha assim. Mas era pequena. E esse homem ficou conhecendo a gente, ficou muito amizade. Eu já conhecia ele desde Apucarana, porque eu era de Apucarana e conhecia ele. E ele ficou muito amigo nosso. Então, geralmente, quando eles precisavam de alguma coisa na fazenda, o funcionário dele já tinha autorização para vir pegar na nossa loja, pegava, depois, quando ele podia vir, ele vinha ali e pagava. E assim era então. Então, a amizade ficou muito fortalecida e acontece então que naquela época o governador, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. E houve então uma invasão na pequena propriedade dele de 100 alqueires, que era, do movimento Sem Terra. Invadiu a fazenda. E daí foi, então, veio um recado para nós, para avisar ele lá. Nós ligamos para ele e ele veio, imediatamente ele veio. E as pessoas sem terra, então, já tinham adentrado a fazenda dele. Já tinham dominado tudo, porque eles entram e dominam já o caseiro, a pessoa que cuida. E eles tomam conta ali e a porteira já fica meio fechada, só entra quem eles querem. Então esse homem vem e, como se fosse assim, pedindo até um socorro para nós, né? Para ajudar ele, o que ele faria. Porque a pessoa fica assim um pouco igual barata toda, não sabe o que faz. Porque o dono de uma propriedade invadida e conversar com eles, rapaz, é difícil. É muito difícil. Não tem argumento que resolva a situação. Precisa envolver a lei, polícia por meio, essas coisas todas aí. Mas a propriedade dele de São que ele não dava módulo para aquela invasão. Era isso que ele estava querendo que fosse falado para essas pessoas. E quando essas pessoas geralmente entram na propriedade, causa algum prejuízo, sempre causa. E a preocupação dele era essa. E daí as pessoas que tinham fazendas maiores mesmo em volta, também todas produtivas, porque não tinha área improdutiva, também
vieram então aonde nós estávamos todos e começaram a conversar. Pô, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Todo mundo com medo. Falei, vamos lá, vamos tentar falar com as pessoas lá, vamos falar com o líder deles. E assim nós fizemos, veio todo mundo. E já estava lá então a polícia, longe, cerca aí de 500, 700 metros mais ou menos, parado, o carro já, eles estavam ali já atendendo aquilo. Mas eles não vão lá também, para não causar algum atrito. Né? Eles esperam que se resolva judicialmente, um negócio diferente. E daí o dono da terra, ele queria o quê? Conversar com as pessoas, com o líder, com as pessoas do movimento. E falou, como é que nós fazemos? Se todo mundo aqui não pode ir. Daí então foi quando ele pediu para mim e para esse amigo meu, que era sócio meu. Hoje ele está em Santa Catarina, meu amigo, grande amigo meu, gaúcho. O apelido dele é gaúcho, porque ele é filho de gaúcho. Mas o nome dele mesmo é Urbani Silva. Então falando, vamos lá. E nós fomos descendo. Quando nós chegamos na porteira, já tinha os guardião da porteira e os sentinelas que fica ali na entrada e não entra para dentro, não. Entende? Mas daí quando vê que nós chegamos, ali vem mais gente daí no movimento, porque eu estava acampado próximo da porteira, já estava tudo barraco armado, e já veio aquela multidão de gente. E eles abrem a porteira e nos fecham no meio, 3 pessoas sem arma nenhuma. A maioria deles também não estava assim com nada na mão, mas tinha muito com facão, era com foice, com alguma coisa. Mas não eram todos não, a arma de fogo não vi nenhuma também. E quero dizer também para você que são pessoas super humildes, eu conheço muita desse setor aí, dessa área. São pessoas bastante simples e humildes e que geralmente são manipuladas mesmo, com aquela vontade de ganhar um pedacinho de terra. Ele passa anos em beira de estrada, acampado, debaixo de uma lona, né, sofrendo, né, sem sem um banheiro para tomar banho, sem um lugar para você ir fazer uma necessidade, e o calor e tudo, e você se lasca tudo. Essas pessoas passam anos, às vezes. Né? Eu tenho conhecimento disso. E ali então começa, então, não tinha acordo. O homem tentava falar, a gente tentava explicar. Gente, vamos fazer o seguinte, vocês não podem ficar aqui, vocês aqui não dá módulo, né? A propriedade aqui está tudo legalizada, ela é produtiva. Eu pago, o homem contava e falava e a gente explicava, eu pago os caminhões para vir aqui, carregar toda a mudança de vocês. Mudança entre aspas, né? Tipo galo de briga, porque essas pessoas não têm mudança nenhuma. Tem lá sua trouxinha de roupa, uma coberta, talvez um fogãozinho ali improvisado, algumas vasilhas, é isso daí. E vocês saem, vão para outro lugar, tal. Não tinha acordo, não tinha acordo. Mas de repente começa os ânimos se acalmarem, porque as pessoas começam então a ver que nós não estávamos ali para brigar, para nada, vai um para cá, para lá, e fica sempre a liderança ali, sabe, aquela ir protegido ali. Eu pego então, me retiro dali também, vou num barraco de um deles lá, de um senhor de idade já, que estava lá sentado, fumando cigarrinho e tomando café. E eu chego, opa, tem café aí? Tem. O senhor sente aqui, tinha um pau comprido assim, eu sentei junto, fiquei ali conversando com ele, daí a pouco veio bolinho, e daí eu fiquei conversando ali. E daí, rapaz, olha pra você ver uma coisa, que quando eu fico sabendo que tinha um cunhado meu que estava também na invasão, estava lá pra cima já. Ele tinha uma caminhonetinha, uma 4000, meia velhinha, e estava lá junto com mais 2 rapazinhos que trabalhavam com eles eram inseparáveis, sabe? Vivia se ralando tudo. E esse cunhado meu era um cara que era um cara muito bom, sabe? Ele sempre foi pro lado assim muito da. Ele era muito assim solidário com gente humilde, sabe? Ele sempre foi para esse lado aí. Se ele tivesse uma camisa, o cara pedisse para ele, ele dava. Mas ele era um cara também que
ele era justo para estar naquele lugar, porque ele era um cara assim, meio tipo revoltado até com porque geralmente essas pessoas elas são doutrinadas até levadas assim, por um certo tipo de ódio das pessoas mais ricas, é isso aí, sabe? Começa por aí, sabe? E ela se sente mesmo inferiorizada porque estão naquela situação periquitante de um sem terra querendo ganhar seu pedacinho de terra e sofrendo, né? Então fica sempre essa. E esse cara sempre foi do lado assim dessas pessoas humildes, sempre foi, muito tempo. Ele já é falecido, infelizmente, mas daí tava esse cara lá. Até daí eu saí dali, conversei bastante, porque as coisas já tinham acalmado. O meu amigo gaúcho, o dono da terra, já estava lá ainda conversando e acertando os detalhes como é que seria. E eu fui então visitar o meu cunhado naquela invasão. Daí chegaram, pô, mas o que você está fazendo aqui, rapaz? Você não é disso. Não, eu estou aqui porque eu quero ajudar essas pessoas aqui. Ele não queria terra, ele queria ajudar. Eu falei, mas rapaz, vai ficar ruim para você isso aí, como de fato fica, né? Porque daí na região as pessoas começam a olhar você de uma maneira diferente, né? Eles te enxergam como também se fosse uma pessoa invasora, como sem terra é. Porque eles não procuram saber também do sentimento daquele pessoa que é um sem terra, né? A maioria do povo do Brasil aí não sabe o que é ser um sem terra. Porque essas pessoas são manipuladas, elas são usadas, elas são levadas para um lado assim de discórdia, de ódio, mas por necessidade dos seus líderes, do comando disso aí. Essas pessoas são incitadas a sentir isso aí. E é onde que causa esse mal-estar entre uma classe de pessoas e a outra. Né? Eu entendo assim. Porque eu conheço muita gente hoje que é assentado já e que são pessoas, pensa nas pessoas boas, são brasileiros, são igual nós, gente. Apenas sofreram para ganhar um pedacinho de terra, ganharam, né? E quando, mais uma coisa, e deu tudo certo, o cara arrumou os caminhões, eles aceitaram tudo e foi retirado dali, a polícia nem entrou no meio, nem entrou no meio, não tinha como. Esse fato aconteceu no governo do Fernando Henrique, foi no ano de 97 para 98, foi por aí, né? Aonde já se fazia, Fernando Henrique quis criar um cadastro para as pessoas não ficarem na beira de estrada, sofrendo, mas a pessoa fazia um cadastro e mandava para o INCRA, e então o governo ia desapropriando terras e ia alocando essas pessoas. Mas isso parece que não deu certo, não sei, porque não dava dinheiro para essa liderança, para esses comandos, para os intelectuais que estão por trás do movimento sem terra, como também do sem teto, certo? E é uma coisa justa que essas pessoas reivindicam, né? Porque tem muita terra dentro do Brasil improdutiva, terra parada, é onde pode ser assentado sim um brasileiro, uma família, né? Mas quando você assenta uma pessoa, você tem que dar estrutura para ela ser assentada. Não adianta você jogar um cara numa terra e sem você dar uma estrutura para ele começar a vida dele. Né? É difícil isso aí, é complicado. Fernando Henrique quis fazer isso, mas não deu certo. Por quê? Porque essas pessoas tesouram esse tipo de coisa. E para eles é necessário que essas pessoas estejam sim na linha da miséria, sofrendo, se lascando por anos em beira de estrada, acampado, e entrando em fazenda, correndo risco com confronto com polícia, com donos de fazenda, com seus capanga, e a gente vê muito isso no Brasil. Né? Todo dia quase você vê uma notícia, sem terra entra em confronto e briga e uma coisa ou outra, né? E o grande líder deles, que eu considero que é o Stedley, esse cara tem dinheiro, esse cara é rico, ele já se beneficiou muito com esse negócio aí. Ele tá pouco se importando que o cara mora debaixo de um barraco. Ele mora no seu bem-estar, na sua casa, tranquilo. Né? Enquanto que essas pessoas que são os mais inteligentes, os espertos, os oportunistas, é que tiram proveito do sem terra. Né? E quando vem um sujeito, um homem como o Bolsonaro, que titulou, deu o documento para a pessoa de proprietário, foi o único presidente que deu.
Nunca Lula fez isso. Fernando Henrique tentou fazer melhor. Bolsonaro fez também isso, assim, o biseco para as pessoas, que é um direito que eles tinham de ser dono da sua terra. Eu conheço fazenda aqui de muitos mil alqueires, que se formou na sede dela, foi a invasão, e até hoje ninguém sabe onde é o pedacinho de terra dele. Formou uma cidadinha. E os mais espertinhos, que são maiorzinhos um pouco, que tem uma condiçãozinha maior, é os que plantam. Mas plantam à vontade, porque aqui é meu. E ele vai lá, renda baratinho daquela pessoa que supostamente vai ser dona ali, nem sabe, porque não foi feito sorteio. Né? Tem mais lá mais de 200, 300 famílias, tanto que formou uma pequena aglomeração de gente, é uma vila muito grande, já é quase o tamanho de uma cidade mesmo. Né? E assim, e está até hoje, já faz quase uns 15 anos ou mais que eu conheço essa invasão e está até hoje assim. E, e quando o Bolsonaro chega e tenta organizar tudo isso também, ele é mal compreendido, porque essas pessoas são manipuladas. Porque hoje você vai num assentamento, por exemplo, de pessoas assentadas, e você falar entre Lula e Bolsonaro, eles preferem o Lula, que nunca deu nada para ninguém. Mas eles acham que é o PT que fez isso. É sempre assim. É sempre assim. As pessoas são enganadas a todo momento. Mas elas não são enganadas porque elas querem ser enganadas, é porque elas são manipuladas, elas são obrigadas. Porque envolve ONG, envolve gente inteligente, né? Os intelectuais, essas pessoas que têm poder. E para eles é necessário ter essas pessoas na linha da pobreza, sofrendo e almejando uma conquista que é um pedacinho de terra para sua vida, para sua família, para ele poder viver. É, é bem assim, né? Se for pegar no Brasil hoje, quem é contra o sem terra? Tem milhões de pessoas que não gostam do sem terra, mas é porque não conhece o fundamento da pessoa que é um sem terra, o que é, por que ele é levado a ser isso. E não vai ficar sabendo nunca, sempre vai ser essa. Quando chega um homem como o nosso presidente Bolsonaro, que quis arrumar isso aí, ele não foi entendido. Né? Porque o sistema não quis, porque ele foi de encontro com o sistema. E o sistema não quer, o sistema quer pobre, quer miséria. Está vendo no Nordeste. Mas não é só no Nordeste, tem no Sul também. É isso aí. Voltamos mais tarde. Forte abraço.